que nos acompanha pelo canal da Igreja Bereana no YouTube, compartilhe esta mensagem do nosso estudo sobre os frutos do Espírito. Que os irmãos venham abrir a Bíblia comigo, no livro de Gálatas, no capítulo... Está aí, Gabriel? Ó, que benção. Está aqui no telão, livro de Gálatas, no capítulo de número 5. Vamos meditar na palavra de Deus. Eu quero que você acompanhe a leitura comigo, irmãos, a partir do versículo 19, que nós vamos estar tratando hoje sobre temperança. Vamos reconhecer e conhecer o que é a temperança, quando devemos aplicar e quando devemos buscar este elemento do Espírito para a nossa vida. Todos encontraram? Diga: eu vou morar no céu. Eu vou morar no céu. Quem não encontrou? Diga: eu vou também. Aleluia. Quem não encontrou tem aqui, irmão, na nossa ferramenta aqui da igreja, que tanto nos ajuda aí nos louvores e também aqui no texto. Vou até ler aqui junto com os irmãos. Dá para... Ah, não dá, né? É fixo, né? Vamos lá, versículo 19. Está escrito assim: porque as obras da carne são conhecidas, as quais são o adultério, a prostituição, a impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, emulações, ira, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedeira, glutonaria e coisas semelhantes a essas, das quais vós declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas, glória. O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E é sobre temperança que nós vamos tratar hoje. Acredito eu, os irmãos me ajudem aí, os pregadores, mas acho que é o 7º tópico já, né, Gabriel? É o 7º ou é o 8º, Danilo? Não recordo, mas acho que é o 7º. 7º, Gabriel? É o 7º tópico, né? Então está faltando 2. Como nós aqui na Igreja Bereana a gente deixamos à vontade, não foi escalado. E eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor, que não foi imposto, foi só sugerido. E a gente escolheu cada tema para estar tratando. E eu quero aqui junto com os irmãos fazer uma breve introdução, irmãos. Que outro dia eu estava até conversando com o jovem Gabriel no carro, né? É impressionante, o crente se junta aí, Deus habita no meio, a gente começa a falar da palavra. Nós somos, Gabriel? Acho que pegar o instrumento, né, quando a gente estava na chácara. Pastor, começamos a falar de Jesus, começamos a falar da Bíblia. Daqui a pouco eu já estava todo arrepiado, ele também, só faltou falar língua estranha. Foi uma coisa assim, e faltou pouquinho, né, Gabriel? Que coisa. E falando da palavra, falando da Bíblia, falando do amor de Cristo, do quanto isso é importante para nós. Agora, temos aqui educadores, professores, pessoas. Quando a gente ensina para o nosso filho, diaconisa Fernanda, o caminho certo, vamos dizer, estamos indo numa estrada, Everton. E aí você fala para o seu filho: ó, filho, aquele lado esquerdo ali, não siga por esse lado direito. Quando nós apresentamos o lado certo, automaticamente ele pode, quando crescer, escolher o lado errado. E acalma o seu coração. Você mostrou o caminho certo. Por isso que a Bíblia diz: leva o teu filho, guia no caminho que é reto, para quando ele crescer não se desviar. E isso é que é o importante. Mas quando a gente apresenta o lado direito, ele sabe que existe o lado esquerdo. E não precisa você se martirizar por isso. Então nós conhecemos o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, ele tem um porquê e um para quê. E é exatamente combater as obras da carne. Estava lendo o texto, meditando no texto, e encontramos 18 elementos, evangelista Danilo, de frutos da carne e mais além. Porque o escritor, ele diz: e todas essas coisas, ou coisas semelhantes ainda mais. Acho que lá no versículo de número 21, lá no finalzinho você vai ver. Faltou adjetivo, Moacir.
O apóstolo Paulo, ele disse, e tem mais, qualquer coisa que for semelhante a essa. Ou seja, não adianta você trocar o nome do fruto da carne, continua sendo uma obra da carne. Porque bem sabemos que chegamos numa época que o nada a ver entrou na igreja. Aí troca o nome e o pecado deixa de ser pecado, porque trocou o nome. E a obra da carne, ela continua sendo obra da carne. Não tem essa de inveja branca. Ah, inveja branca. Inveja é inveja. Está com inveja. E inveja, diz a Bíblia, que é uma obra da carne. É algo que você não deve alimentar. Eu sei, irmãos, é difícil. Tem muitas coisas que são prazerosas. Mas a Bíblia diz que Satanás, ele coloca coisa doce mesmo em nossa boca para nos enganar. Haja vista quando Jesus ficou no deserto orando e jejuando e a sua carne martirizada, Satanás aparece para ele e ele sabia o que ele estava precisando, né? A primeira coisa que ele oferece é: pega essa pedra aqui e transforma em pão, para você encher sua barriga. E temperança, irmãos, tem a ver com esta luta destas duas obras da carne. E diria ainda um pouquinho da terceira, que são a ira, a glutonaria e a bebedice. Essas obras da carne, elas vão direto. Você tem e precisa buscar essa temperança. Para você lutar contra essas coisas, precisa ter ferramenta. E a ferramenta nós vamos dar. Amém? Então deixa eu caçar aqui meu esboço. Glória a Deus. Para a gente poder iniciar o nosso trabalho. Para que você venha entender, irmãos. Cada um, nós necessitamos, irmãos, e buscamos a cada um de nós aprender com a palavra de Deus. Em primeiro lugar, este fruto do Espírito, tendo uma tradução com o nome de temperança, e o significado da temperança, ela é hábitos de morar os apetites sensuais, hábitos de moderar os apetites sexuais, os desejos, as paixões, sobriedade no comer e no beber, com medidas, moderações, economias, parcimônia e modéstia. Entenda. Não ia decorar isso aqui, então tem que anotar, né? Irmãos, temperança tem a ver com autocontrole. E nós sabemos, irmãos, que nos dias de hoje, isso é uma luta travada. Temperança tem a ver com você estar no controle e não aquilo que te admoleça estar no controle. É como o pastor sempre tem falado, a temperança, ela é parecida, semelhante com domínio próprio. O domínio próprio é quando você se domina de algumas coisas. De todas as coisas. A temperança tem a ver com temperamento, com algo particular seu, com algo que vai colocar cada coisa no lugar. Eu até conversando com o Gabriel, ele disse assim, a temperança, ela é a casca do fruto, né? É ela que vai ponderar cada um. A temperança, ela controla a diaconisa, até mesmo os outros elementos do fruto. Ela não deixa se sobressair. Ela é algo que nos leva a entender e a buscar por este elemento, por este fruto do Espírito, para que nós venhamos crescer, cada um segundo aquilo que busca. Porque a Bíblia diz que muitos, cada um segundo o seu dom, por exemplo. Temos aqui pessoas chamadas na casa da servidão, de pregar, de tocar, de cuidar, de zelar, né? E aí você tem que aprender a controlar a ansiedade, dominar essas coisas, para que essas coisas não dominem você. Quando você, questão financeira, que nem o pastor falou aqui no decorrer do culto, fazer com que o dinheiro nos sirva e não nós sirva a ele, isso é temperança. É dominar o seu adversário, é buscar, tem a ver com temperamento. Eu anotei algumas coisas ali, mas aquilo que o Espírito for me guiando eu vou falar. A Bíblia diz que o temperamento de Pedro era algo a ser controlado.
Haja vista aquela passagem em João, se não me falha a memória, capítulo 10, eu anotei ali, mas não vou abrir. Lá no verso 18, por ali, nós vemos Jesus no Getsêmani. E quando os soldados perguntam, Jesus é quem se apresenta. E diz, vocês estão procurando quem mesmo? Esse episódio, preste atenção no que eu quero dizer. Pedro se impulsiona em um ato, que quando eles prendem a Jesus, Pedro lança da espada e corta. Foi temperamental. Mas aí Jesus vem com toda a sua temperança, com toda a sua calma. Ei, com as coisas no lugar, irmão Gabriel, porque as coisas têm que estar no lugar. E dá mais uma vez uma grande lição a Pedro. Ele diz, aquele que vive pela espada, morrerá por ela. Você fez o erro, né? Espera aí, eu vou consertar. Ter temperança também é isso. É reconhecer aonde errou e falar, opa, eu preciso temperar isso aqui, eu preciso controlar isso aqui. E eu tenho que, de alguma maneira, para colocar a coisa no lugar, eu preciso ir lá e consertar, limpar, arrumar. Isso é temperança. É não colocar as coisas como seu Senhor. O Senhor é você. Você se controla. Você tem esse elemento do Espírito. Você não deixa as coisas se espalhar. Você quer ver? Jesus aprendeu, pastor. Porque ele diz aqui a casa do Senhor. Temperamento, entenda. Autocontrole. Nós estamos falando de autocontrole. Mas certa vez, Jesus chega, se não me falha a memória, Mateus. A Bíblia vai dizer que ele chega no templo, irmã Karina, e ele vê ali gente vendendo, gente comprando, pombo, animais para os sacrifícios, e vê ali aquela coisa. De repente Jesus, por um segundo, ele perde o controle. E ele pratica algo que para muitos é uma surpresa. O problema não é praticar a coisa errada, é praticar se está na razão. Jesus interrompe, vira mesa, acaba. Aos olhos humanos, aos olhos farisaicos, fala, esse aí que é o rei de Israel, esse aí que é o líder desta nova seita, como eles chamavam, né? Que chega quebrando tudo, derrubando tudo. Ei, aí Jesus vai e põe no lugar, ele diz, não façam da casa do meu pai, oh glória a Deus. Existe um porquê e um para quê. Precisa ser colocado as coisas no lugar. Isso é temperança. É dominar. Eu vou enfatizar isso aqui a mensagem inteira, irmão. Sabe por quê? Porque a igreja do século 21 necessita disso. Nós precisamos, irmãos, propagar esta mensagem de autocontrole. Aqui ninguém prega mais do que ninguém. Aqui ninguém toca mais do que ninguém. Aqui nós todos somos vasos na mão do Senhor, aonde Deus usa da maneira que Ele achar. E nós temos que identificar, oh glória a Deus. Temos que identificar. Calar não é perder. Recuar e reagrupar não é desistir. Você quer ver? Bíblia. A Bíblia diz que Josué pega o povo e vai pelejar e perde. Ele fala, mas Deus está comigo e eu perdi. Voltou, reagrupou e falou, agora eu vou procurar, porque eu é quem domina esse exército, não é esse exército que me domina. Ei, o líder aqui sou eu vou entender. Deus vai me guiar. Eu não vou me abalar por uma derrota. Josué reagrupa, procura saber, Deus mostra o caminho, porque Deus nos mostra, irmão. Deus é um Deus fiel, Ele não é homem para que minta. E aí, Josué, que está enganado, descobre que no meio do povo tem alguém lá com algo que não era para ter. Existe algo errado. Ai, nunca dá certo para mim as coisas. Irmãos, no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo. Ele venceu o mundo e nós também vamos vencer. Só que é reconhecendo, irmão Everton, o que nós devemos aprender a buscar para nós. Você é adolescente, você é pregador, você é membro, você é trabalhador. Ei, não importa em qual área da sua vida, seja no trabalho, seja na escola,
seja na pregação, não nos deixarmos dominar. E existe uma coisa em nós, irmãos, que é a bebedice. A Bíblia vai dizer alguns exemplos. Nós vemos alguém perguntando e vendo Jesus num casamento transformando água em vinho. E aí, o que é que está no nosso coração? A quem Deus você serve? Hein? Ah, então pode. Moderação é um elemento que está na temperança. Eu posso, eu devo ou eu preciso? Nem tudo que você pode, você deve. E nem tudo que você deve, você faça. Porque recuar e reagrupar. Tem um crente ali dando glória a Deus. Viu? Reagrupar, irmão, é reconhecer, entender, olharmos para dentro de nós. Ah, mas alguém veio e me afrontou. Por que ele afrontou? Vamos voltar para trás e olhar por que foi afrontado. Moderação. O apóstolo Paulo nos ensina, na carta aos Coríntios, se não me falha a memória, como nós devemos se vestir no culto, andar no culto. E aí tem uma palavrinha que está escrito, moderadamente. Ou seja, o crente que tem temperança, ele não é um crente que se destaque por sua formosura, por sua beleza, ou por sua roupa, ou por sua maquiagem, ou por seu cabelo tal, Ele tem que se destacar pelo fruto do Espírito que habita nele. E esse fruto é quem vai dar ênfase, da espiritualidade. E aqui é onde entra. Se eu sou um homem que ando, todo lugar que eu chego, opa, tem um negocinho aí, vamos beber. Opa, vamos tomar um negocinho. Sem moderação. Até nas propagandas, quando faz coisa assim, a pessoa diz, o consumo moderadamente. Para você ter uma ideia. Isso aqui não é os crentes imitando o mundo, não. É o mundo imitando a gente. Porque quando nós somos moderados, significa que nós estamos cultivando em nós esse espírito da temperança. E é exatamente contra esta obra da carne, que é a bebedeira, que nos causa prazer, que nos dá ali função, que a gente gosta daquilo. É verdade, irmão. Jesus me salvou. Mas eu gostava de ir naquela roda de amigo todo. Eu nem era muito de beber. O Danilo me conhece há muitos anos, eu não era muito de beber. Mas eu gostava de estar ali, na rodinha. Era no meu lugar. Entendo, irmãos. Sem moderação. Diz a Bíblia que quem pratica essas coisas não herdará o reino dos céus. Você está pensando que você vai perder o céu por muita coisa? Você vai perder o céu por poucas coisas, irmãos. Não é o pecado que te afasta da salvação, é a mão estendida de oportunidade para ser moderado que você rejeita. Aleluia. Pecar, todos nós vamos pecar, irmão. Somos falhos, fracos. Essa é a verdade, e eu começo por mim mesmo. Eu falo isso o tempo todo, porque é de mim que sai. A fraqueza vem de mim. Mas cada dia Jesus está, glória a Deus, de braços estendidos e fala, filho, você reconheceu. Eita, sua falha, agora é hora de moderar para não falhar mais. Não faça disso também um hábito, né, irmãos? Pequei, amanhã eu peço desculpa, vou segunda-feira na oração e tal. Isso aí, irmãos, é barganha, viu? E barganha é coisa semelhante. Eu queria falar isso aqui. O texto não fala a palavra barganhar com Deus, mas é uma coisa semelhante. E o texto diz, coisas semelhantes a essa também te faz perder a salvação. Porque com Deus não tem barganha. Porque enquanto nós conhecemos o estereótipo de fora para dentro, aleluia, Deus nos conhece de dentro para fora. E aqui é onde entra a diferença. Porque eu consigo enganar o pastor, consigo. Ele é inteligente, bonitão, mas eu consigo. Por um tempo, mas não todo tempo. Todo tempo não dá. Todo tempo ninguém consegue. Você não consegue nem todo tempo ser uma pessoa sem moderação. Segundo elemento das obras da carne, glutonaria.
Eita, agora tem uns crentes que vão falar, meu Deus. Ó, meu Deus, botou até a mão na cabeça. Porque a crente gosta de comer, irmãos, é verdade. Na bebida até que a gente se controla, né? Tem que colar um energéticozinho para dar aquela energia. A gente que já tem um pouquinho mais de idade, sabe como é que é? Ô, glória! Meu Deus, que é isso? Preste atenção, meu irmão, na bebida, e é um comum, nós pastores, a gente prega muito contra a bebedeira, porque o vício nos leva à dependência, e a dependência do alcoolismo. Tem alguém dependente de picanha aí, não? Mais ou menos, né, como diz a história. Foi só para quebrar o clima, irmão, porque estava ficando meio sério o negócio. Mas entenda, eu quero tratar neste elemento da temperança, porque ela luta diretamente contra as exceções. Então, quando eu me controlo, eu tenho um autocontrole sobre essas coisas, tá? Eu estou tratando sobre autocontrole. Já já eu vou tratar sobre, mais ainda, sobre vigilância de onde nós vamos chegar. E esse temperamento que não pode ser explodido. Ok? Então, o autocontrole, nós temos muitas bases bíblicas de pessoas que se controlaram. Amém? E muitas bases bíblicas de pessoas que perderam o controle e ultrapassaram. Haja vista Samuel. Falhou para Saul que não era para prender ninguém. Aí ele vai lá e prende o rei. O que Samuel fez? Foi lá e matou. Entenda. Quando você não obedece, oh aleluia, a retaliação ela vai vir. É igual aquela mãe que fala, menino, não faz isso, de repente um chinelo voa, não sei o que acontece. E tem mais uma coisa, Gabriel, mãe não erra, não sei se vocês já passaram por isso. Com Deus, irmão, é mais ou menos igual. E isso é amor. Não é maus tratos, é amor. É cuidar, é zelar. Às vezes elas perdem o controle, né? Mas aí nós estamos aqui para ensinar, na verdade. Sobre ter. A glutonaria é aonde nós, crentes, a gente menos se controla. Eu fui almoçar na casa da Cunha Lasanha, 3 misturas diferentes. Eu falei, Jesus, se controla aí, mulher. Não é verdade? Foi verdade, estou falando aqui verdade, mano. Então, a gente tem que observar o que eu estou fazendo exageradamente. Até na oração, irmão. Se não for uma coisa sadia, vou citar aqui alguns exemplos. Muita gente aqui casada. Aí a mulher, ciclo de oração, e monte, e não sei o quê, e o marido vai ficando de lado. Está errado, irmão. Você tem que cuidar da sua casa, do seu esposo. Ei, e vice-versa. Um homem estuda e trabalha, e não sei o quê, e a esposa vai ficando. Isso tem que ter um temperamento. Entende? Na vida, para todas as coisas. Por isso que eu falo, a temperança, ela entra em todas as áreas sociais. Por isso que eu falei lá no significado. Da nossa vida conjugal, afetiva, familiar, pai, filho. Sabe aqueles pais temperamental? Alguém chega e fala, seu filho veio, então já pega o filho. Calma, irmão. Põe a coisa no lugar. Vamos ter paciência. E eu estou trazendo aqui uma mensagem, irmão, de um punho contemporâneo. Nós vivemos isso. A minha geração viveu isso. Eu vejo a geração dos meus filhos vivendo isso. Em muitas coisas nos falta esse autocontrole. Eu ligo a televisão na minha casa, um motoboy fechou, o cara sacou de uma arma e matou alguém. E aí, cadê o controle? Cadê o autocontrole? De dar uma segurada, de respirar. A mensagem pode não ser muito textual, mas vai de encontro a nós, a nossa vida. E nós temos bases e elementos bíblicos que vão nos direcionar, que vão nos dar esse fortalecimento. Crente quando se junta, eu já participei de encontros. A gente foi uma certa vez no encontro de casais, só porque o outro, chega aquela hora da comida, né? Só porque o fulano foi servido primeiro, o outro já ficou com o bico. Eu já vi isso. Quem aqui já viu isso? Alguém chegar e eu primeiro. Está entendendo? Então eu estou trazendo uma coisa à nossa realidade. Temperança é a arte, é o dom,
é um elemento do Espírito que nós conseguimos controlar todas as coisas. Nós somos, entenda isso aqui para a sua vida, nós estamos no controle. E se Deus, Jesus, o Salvador, é quem está no controle de nossa vida, tudo vai bem. Ei, tudo está no lugar, tudo vai nos direcionar, tudo vai ser como Ele planejou, aleluia. O autocontrole, irmãos, a Bíblia vai nos dar a dimensão. Eu quero ler mais um aqui para vocês. Em Provérbios capítulo 21, entende isso aqui. A Bíblia vai dizer: como a cidade derribada que não tem muros, assim é um homem que não pode conter o seu espírito. Você entende? Que até a espiritualidade. E aqui o texto ele fala de conter esse espírito, é conter o seu ímpeto. É de querer resolver tudo. Não tem aquelas pessoas que querem jogar nas 11, já viu? É dirigir o culto, toca, prega e quer. Calma, irmão. Eu falo muito isso aqui pro Igor às vezes. O Igor congregava comigo lá, se deixasse o Igor recebia na porta, dirigia o culto. E eu falava, o Danilo até outro dia lembrou, falou, pô, o Igor bem ativo e tal. E se deixasse, ele tomava conta de tudo. E precisava, não era, Igor? Eu falava, Igor, aqui faça uma coisa bem feita. Quando você faz tudo de uma vez, normalmente algo sai. Não é verdade? Meus irmãos estão ali. Porque a gente pega aqui, pega aqui, pega. Calma, irmão. Faça uma controlada, bem feito, com excelência. Porque às vezes a gente faz várias. O homem tem que controlar o seu espírito, o seu ímpeto. Quer ver? Vamos lá. Mais algumas bases aqui sobre autocontrole. Porque Deus nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor, e de moderação. Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Deus nos deu. Era para ter falado primeiro, né, Danilo? Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus nos deu um espírito de temor, e de fortaleza, e de amor, e de moderação. Moderação aqui é onde entra na temperança. Sermos moderados, sabermos temperar para que nós não possamos nos exceder. Quer ver? 2 Pedro, esse aqui é o que eu mais gostei. Oh, aleluia. Em 2 Pedro, capítulo 5, capítulo 1 do 5, capítulo 5, 2 Pedro, olha eu. Capítulo 1, versículo de número 5 ao 7, está escrito assim: e vós também, pondo nisto mesmos todas as diligências, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, oh glória, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, a fraternidade ao amor. Voltamos para o amor. Olha que texto maravilhoso. Só uma aplicação textual neste versículo nos daria aqui uma igreja repleta dos dons de Deus. Porque uma coisa, irmão, não dá, irmãos, eu venho falando isso aqui desde quando a gente pregou sobre benignidade. Não adianta a gente ser cheio de um elemento do fruto e vazio do outro. E é por isso que a temperança é tão importante. Porque ela é quem vai nos dar, pastor, este controle, irmã Yasmin, esta paciência, esta ciência, igual o texto está aqui nos dizendo em 2 Pedro, este autocontrole. Portanto, irmãos, que nós possamos entender que este autocontrole e a temperança, ela luta diretamente com estes elementos de obras da carne, de bebedeira e de glutonaria, de comedice, de coisas que não tem necessidade de falar, ou de fazer, ou de estar. Se você tem esse elemento, e aí agora eu te dou, eu não estou dizendo, irmãos, em nome de Jesus, que vocês não devem se reunir para fazer jantares, para fazer almoço, para ter comunhão. Em nome de Jesus, convido o pastor que não vai, não tem problema nenhum. Mas seja moderado, irmão. Não é porque você vê uma mesa repleta, cheia, que você vai sair comendo tudo que vem por a frente, uma coisa desenfreada. Tenha controle. Meu pai até brincava dizendo assim: põe no seu prato só o que cabe. Não é o que cabe no prato, irmão, é o que cabe na sua
Irmãos. Primeiro porque as coisas não vão sair correndo, né? Eu passei um final de semana só mordendo uma melanciazinha ali, um abacaxi, tal, aquela coisa, e não fugiu. Foi até, glória a Deus, não precisou pegar. Entendeu? Ela vai direto contra isso. E os adolescentes, a minha filha levantou, ela tem 10 anos. Ela, pai, eu falei, não, hoje você vai sentar e vai ouvir a palavra. Você não vai lá para a escolinha, você já tem 10 anos. Cada coisa tem sua hora, cada coisa tem seu momento. E está na hora de ouvir a palavra de Deus, para começar a entender. Eu vejo ali meu sobrinho Gabriel, já tem um tempo que ele nem vai lá para a salinha das crianças. Gabriel está quantos anos? 11 anos, já está para começar a estudar, aprender, se dedicar. E assim, irmãos, a gente vai controlando o controle das coisas, de tudo, de todas as formas. Eu quero tratar um segundo tópico, irmãos, sobre vigilância. Ah, pastor, vigilância tem a ver com temperança? Vamos ler aqui alguns versículos da palavra de Deus. Está escrito assim, calma aí, deixa eu encontrar. Vamos lá, preste atenção. Em 1 Coríntios capítulo 10, lá no versículo 3 está escrito: não venham sobre vós tentações, senão humanas, mas fiel é Deus, que vós não deixará tentar, acima do que puderes antes. Com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Se você não tem temperança, você não vai conseguir absorver isso aqui. Porque, olha, o apóstolo Paulo, ele diz: veio sobre nós o quê? A tentação. A tentação é seguida de quê? De obras da carne. Por que eu coloquei aqui um tópico sobre vigilância? Porque se nós vigiarmos, nós vamos controlarmos. Se nós observarmos, nós vamos controlarmos. Quer ver um outro exemplo? Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, lá no verso 6, está escrito: não dormimos, pois, com os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrio. Pronto. Eu não falei sobre bebedeira? Bebedeira, quem controla é a temperança, para que a gente não... Porém, irmãos, o texto aqui, ele está tratando de um assunto. Eu estou usando como base, entenda. Se nós piscar, cochilar, se encostar, ou como o texto diz, dormimos, e não prestar atenção, nós vamos perder o controle. Por quê? Porque nós não estamos sóbrios. Porque por algum momento a gente perdeu a sobriedade. E quando a gente perde essa sobriedade, é um perigo. Então, eu apontei, mas eu estou dando o caminho para que você possa aprender a controlar. Você quer ver outro exemplo? Lá em Provérbios, a Bíblia vai dizer: a ira do louco se conhece no mesmo dia, mas o avisado encobre a afronta. Normalmente quem se ira, irmão, é aquele que não vigia. É aquele que não controla. É aquele que se pisar no sapato dele, ele já... Então, com este elemento, nós vamos conseguir ter sobriedade, vigilância, e não se irá. E se reconhecer, você quer ver um crente quando ele tem realmente o domínio dessa temperança? É quando ele vê alguém irado, alguém nervoso, ou alguém... Ai, ô menino, vem cá, você que é adolescente, você não acha que você está comendo demais? Eu tenho temperança, a criança não. Foi lá e controlou. O cara, não, porque fui jogar bola, chutou minha canela, ficou nervoso, se irou. Calma aí, vem aqui. E aí você vai tratando. Você que tem temperança, você que reconhece e sabe que você consegue controlar, distribui, irmão. Ensine, dê bons exemplos. Porque existem muitas coisas na vida da gente que se a gente não vigiar, a gente mesmo se ira. A gente perde o controle. Viu? Perdeu o controle por um momento? Recua, agrupa, entenda aonde foi que você errou. Tito, capítulo 2, verso 11 e 12, está escrito assim: porque a graça de Deus se há manifestar, trazendo salvação
a todos os homens, ensinando-os que, renunciando à impiedade e às concupiscências, mudanças, vivências nestas presenças dos séculos, sóbrios, justos e impietantes. Irmão, por que eu estou falando isso aqui? Porque se nós não abrirmos os nossos olhos para a nossa direita e para a nossa esquerda, a gente vai travar uma luta que é contra o nosso irmão. É contra o dom de alguém. É contra o chamado de alguém. E Deus não nos deu esse espírito. Esse espírito não provém de Deus. Certa feita alguém falou assim para mim: ah, mas a Bíblia diz que lá no Egito, entenda, nós temos que aprender, irmã Maria, reconhecer o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Isso não tem outro caminho, irmão. É jejum, oração e vida de santidade. Se você não tem isso, não adianta. Alguém vai te enganar, vai te ludibriar com uma oratória, se você não tem esse espírito de discernimento, se você não sabe ponderar. Ei, eu entendo e eu aprendi uma coisa a duras penas. Às vezes quando a igreja está em silêncio, focada, observando e poucas vezes se manifestando, é porque a igreja está prestando atenção e está se alimentando. Aí o irmão levanta a tua mão e os irmãos, começa. É porque a igreja só quer viver o momento. Ei, igreja que quer viver o momento, entra, sai, entra. Um dia, uma semana está muito crente, na outra semana já não está tanto. Mas quando você tem um autocontrole, aleluia, quando você tem a temperança de Deus, quando o seu fruto está com a casca novinha, né? Eu uso sempre isso como exemplo, porque ela, irmãos, a temperança, evangelista Danilo, é quem vai manter todos os elementos do fruto dentro de nós. Ela não vai deixar nada se sobressair, ela vai nos suportar, ela vai garantir que este espírito moderado, que esse espírito que tem, a Bíblia ensina isso, irmãos, em muitos textos, para que nós venhamos ser vigilantes, temperantes e fiéis. Não se deixe, irmãos, irar. Pastor, como eu vou reconhecer? Você vai reconhecer, irmãos? Eu entrei errado, pastor. Eu vinha de moto e entrei errado. E o rapaz do carro, eu consegui desviar. Ele parou do carro e começou a falar diversos palavrões para mim. E eu fiquei sentado na moto. Não sei como eu consegui, mas eu consegui. Foi ontem isso. E ele me xingou. E eu percebi que ele estava esperando uma reação. Ele queria brigar. Porque para brigar não dá para brigar sozinho, dá? Você precisa de pelo menos mais um. Mas eu me neguei a ser o mais um. Eu confesso aos irmãos que eu não sei nem como é que eu me controlei, irmãos. Porque normalmente eu sou explosivozinho. O Igor estava trabalhando comigo e eu estou degustando disso aqui. Ele sabe, eu estava ouvindo com estudos, pregações. Porque assim, irmão, a gente tem que aprender com quem sabe mais, com quem estudou mais. E a gente vê vários estudos. Eu não gosto muito de ouvir pregação. Eu gosto de ouvir estudos. Aí eu vou ouvindo estudos. Aí eu vou aprendendo. E aí eu consegui pôr em prática. Como é que eu consegui? Não me pergunte. Não provém de mim. Porque a minha vontade, Moacir, oh glória. Mas aí a gente controla. Porque eu reconheci que aquele irmão, aquela pessoa, ele estava querendo brigar. Ele só queria discutir com alguém. Ele queria pôr para fora. Sabe? Às vezes eu vou na minha mãe diz, porque seu pai está sujo. Mas meu pai está sujo já tem 4 anos, irmão. E ela ainda está reclamando. Minha irmã sabe disso, né? Porque a gente fala uma coisa, ela entende idiota. E aí eu fico ali. E sabe que às vezes eu reconheci uma coisa essa semana. Falei para minha esposa. Sabe o que ela precisa, Fernanda? De alguém para ouvir. Só. Ela nem quer que você fale nada. E eu fiquei ali, olhei para ela e falei,
nem sei o que dizer. Ela disse, pois só escute. Eu digo, pois tá bom. Porque ouvindo, eu vou controlá-la. Chegou uma época, o que eu sei ela me ensinou. Se eu estou aqui, eu devo a ela. Sim ou não? Porque em algum momento alguém limpou minha fralda, não é verdade? Então dê valor. Ah, mas hoje eu não uso mais fralda. Mas é hoje, mas em algum momento já usou. É ou não é? Então, vocês crianças, jovens, adolescentes, lembre-se, hoje vocês estão fazendo algumas coisinhas, mas lá atrás não faziam nada, né? Soltar esse... como é que é o nome dele? Samuel, o outro, né? É o Leonardo. O Leonardo tem quantos meses? O Leonardo se controla? O Leonardo faz algo que... Leonardo é 100% dependente. 100% dependente. Quando nós formos 100% dependente de Deus, aí nós vamos entender que quem manda é Ele, é do jeito dEle, as coisas é para Ele, a moderação vem dEle. Ei, passei por isso porque Ele me ensinou. Aí eu controlei e fui embora. Irmãos, eu confesso a vocês, diante desse altar, diante de Deus, eu fui embora felizão. Eu fui embora feliz, Diaconisa Fernanda. Eu cheguei em casa sorrindo. Eu cheguei em casa alegre. Porque alguém me deu uma fechada e eu me controlei. Eu consegui me controlar. Esse autocontrole, esse domínio próprio tem a ver com temperança. Irmãos, busquem por este Espírito. Busquem a cada dia. Eu quero finalizar essa mensagem com exemplos bíblicos, com exemplos das nossas vidas, com lição para os nossos jovens, né? Uma mensagem que tem vários apontes, sim, porque se a gente não colocar o dedo na ferida, a gente não sabe que está doendo, né? Se ela ficar lá quietinha, ninguém... Então, a nossa obrigação como pastor, como pregador do Evangelho, também é, irmãos, nos fazer entender que nem só de pão viverá o homem. A gente prega contra a religiosidade, mas vamos ser sinceros, irmão. Quinta e domingo nós estamos no culto, nós é religioso. Porque nós precisamos. Outros se esforçam para estar na oração, dando-nos ali uma agenda religiosa. E quando eu digo religiosa, não é religiosidade. É aí onde é a diferença. Porque tem gente que tem religião e tem gente que é religioso, que leva as coisas à extremidade. Temperança é o que coloca tudo no lugar. Nada pode ser exagerado. Nem as mulheres também podem se maquiar, mas vai ficar bonita demais, né, pastor? Tem que ficar moderado, vocês vigiam. As irmãs fizeram uma cara ali. Entendeu, irmão? E eu digo isso, irmãos, com o maior amor, com o maior carinho. Porque o apóstolo Paulo, ele nos ensina, e dizendo que nós temos que ser modestos no andar, no falar, no vestir, nada exagerado demais. E eu confesso, irmãos, eu tenho aprendido muito, porque eu toda a vida fui muito exagerado. Quem jogou bola comigo sabe, eu era exagerado para todo lado, no futebol. Quem tocava comigo, porque eu fiz um caminho contrário. Muitos músicos que a gente vê hoje aí, aprenderam a tocar na igreja, pastor, quando era jovem, quando era pequeno, depois se encantaram aí com cachês e bandas e foram para o mundo. É muito comum você pegar aí qualquer músico de bandas famosas ou de cantores famosos, que ele vai falar, eu tive um berço evangélico, que ele aprendeu a tocar. Eu, irmão, aprendi a tocar lá, e hoje sirvo a Deus com alegria, segundo a minha oportunidade. Hoje eu trago, e não é porque falta de oportunidade não. Semana passada mesmo, um rapaz de uma dupla sertaneja me ligou, falou, não, você não quer fazer um freelance para nós? Eu sempre conto no bolso, pastor, parece que Satanás, eu apertado, nós paga aqui, vamos fazer. Eu falei, não vou não. Deus proverá para si. E proveu. Viu? A tentação ela vai vir. Mas você está preparado para controlar ela? Hein? Você está preparado para controlar ela? Pastor, eu não estou. Se coloque de pé, eu quero fazer uma oração por você. Você que reconhece algo, eu quero fazer aqui um ato de fé, meu irmão, que necessita aprender mais disso.
Quero agradecer a todos os nossos irmãos que nos acompanharam. Compartilhe esta mensagem. Faça com que chegue a pessoas que são sem moderação, pessoas que são descontroladas. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que o Senhor esteja contigo todos os dias de sua vida. Amém.